Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Colossenses 1, de 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por absolutamente tudo, porque até mesmo aquelas coisas que parecem dolorosas, difíceis de entender do ponto de vista humano, têm propósito na vida dos teus filhos. E nós queremos glorificar o teu nome no dia de hoje, rogando a ti que o Senhor venha aplicar essa palavra de vida aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o desejo do nosso coração é despertá-los como povo de Deus a viver de um modo digno de sua santa vocação, para que estejamos prontos para a segunda vinda do Cristo. À medida que nós seguimos nessa jornada do lado de cada eternidade, estamos sendo treinados por Deus para aquele dia glorioso, quando Ele virá para buscar o seu povo de todas as épocas. Esta epístola é uma das cartas do apóstolo Paulo, escritas da prisão, provavelmente em Roma, não se sabe ao certo. A epístola em si é, assim como Efésios, uma carta circular, uma encíclica, que foi dirigida aos cristãos santos e fiéis que se encontravam não só na própria cidade de Colossos, mas em toda a Ásia Menor. Colossenses mostra Jesus como cabeça da igreja. E eu queria sugerir a vocês que durante esta semana lessem toda a epístola. As orações paulinas feitas da prisão têm uma característica curiosa. Ele nunca pede por questões pessoais, sejam materiais ou físicas. O grande alvo dessas orações paulinas é pelas necessidades espirituais dele e do povo de Deus de maneira geral. Aqueles irmãos haviam compreendido a graça de Deus na verdade. E a verdade não é só um conceito, mas uma pessoa chamada Jesus. Por isso manifestavam fé e amor intenso
uns pelos outros. Por esta razão, o apóstolo exulta e intercede por aqueles queridos para que continuem vivendo de modo digno do seu chamado. A mensagem de hoje é uma santa convocação para que clamemos por um viver de modo digno do Senhor. E eu não estou falando em teres e haveres. Eu estou falando em ser. Precisamos nos revestir da presença do Cristo. Nunca a segunda vinda do Cristo foi tão evidente e tão iminente como nos nossos dias. E aqueles irmãos haviam compreendido isso. Por essa razão o apóstolo exulta e intercede, eu repito, por aqueles queridos, para que continuem vivendo de modo digno do seu chamado. Se você olhar para a igreja, boa parte dos bancos estão vazios. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando aqui de uma prosperidade rasa. E eu repito, de teres e haveres. Os cristãos, ou os que se dizem cristãos do nosso tempo, por conta das pregações e atenções dadas a determinadas correntes teológicas, tem difamado o Senhor com suas posturas. A qualquer momento, qualquer um de nós podemos ser chamados desta terra. E a grande pergunta retórica que eu sou levada a fazer: será que nós estamos preparados? Será que nós estamos prontos para aquele momento em que o alto-falante do céu chama o nosso nome? Pensemos sobre isto, em nome de Jesus. É interessante observar que na maioria das nossas reuniões de orações, a grande motivação provém das necessidades de cada um: saúde, finanças, relacionamentos, famílias, causas na justiça e outras tantas. Embora não haja nada de errado em orar por estas coisas, precisamos aprender com o apóstolo Paulo a priorizar a nossa vida espiritual, o nosso viver com Deus. Esta, na verdade, é a nossa principal e maior necessidade. Se o Espírito de Deus perguntasse a cada um de nós hoje como anda a sua vida com o Senhor, como tem sido o seu relacionamento com o Cristo vivo. Eu não estou falando de igrejismo. Muitas igrejas estão lotadas, mas por muitos que estão vazios do Cristo, estão ali movidos por um sem número de motivações, menos as coisas espirituais. Um simples levantar as mãos na igreja numa atitude de entrega da vida ao Senhor não faz de nós cristãos genuínos. Essa atitude é só o primeiro passo. Precisamos nos manter firmes em nossa caminhada, andando e vivendo de modo digno do Senhor e Salvador. Jesus está às portas e nunca foi tão necessário preparação e prontidão por parte de sua noiva, a igreja. E quando nós trazemos uma palavra como esta, uma palavra de exortação,
Isto não significa que estou aqui me colocando numa posição de quem está pronta. Se eu estivesse pronta, eu não estava mais aqui. Doidinha para ficar pronta estou eu. O que significa realmente viver de modo digno do Senhor? Será que Jesus tinha em mente nos enclausurar, nos fechar em um mosteiro para que não víssemos o que acontece no mundo? Acho que a própria vida e ministério do Cristo nos respondem a essas perguntas. Ele próprio recebia pecadores e comia com eles, sem precisar praticar as suas obras. O grande desafio para nós, como igreja dos nossos dias, é viver no mundo sem nos deixar contaminar por suas obras malignas, nem fazer concessões aos seus apelos, sobretudo aos apelos da nossa própria carnalidade, que não são poucos. Fomos chamados para ser santos, separados para Deus, não santarrões estereotipados. O tempo para construir um santo dentro de nós é o tempo que durar a nossa vida sobre a terra. O que seria então para o apóstolo Paulo esse viver de um modo digno do Senhor? Primeira coisa, ter uma cabeça sábia. Eu nunca vi tanta estupidez no meio do povo de Deus. É cada afirmação que eu escuto que eu fico pensando, o que é que o Espírito Santo pensaria nisso? O versículo 9 que nós lemos, vou ler outra vez, diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo pede aqui que aqueles irmãos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Precisamos gastar tempo em nossas orações, clamando a Deus por esse entendimento e sabedoria que procedem só dele. O Senhor se agradou da oração de Salomão porque ele não pediu nada além de sabedoria. As demais coisas lhes foram acrescentadas por Deus. Essa inteligência espiritual precisa ser desenvolvida para que não nos deixemos levar pelos ventos de doutrinas que sopram à nossa volta com uma fúria terrível, bem como pelas ofertas do mundo, pelos apelos da carne ou os estímulos do diabo. Quando nascemos de novo e passamos a fazer parte da família de Deus pela fé em Cristo, nascemos com tudo o que precisamos para crescer e amadurecer na graça e no conhecimento de Deus. Todo cristão precisa ter conhecimento da vontade de Deus, e à medida que andamos com o Senhor, através da sua palavra, essa vontade dele nos vai sendo revelada dia a dia. Paulo não está estimulando os colossenses aqui a buscarem visões ou vozes. Antes, ele ora para que aqueles irmãos possam se aprofundar na palavra de Deus e, desse modo, terem mais sabedoria e entendimento. Eu fui tentar ver uns cultos. Era tanto do pinote, era tanta gritaria, e era um bocado de véia reunida e rodando. Eu digo, que felicidade é essa, Jesus? Negócio desmantelado é esse. E eu insisto com vocês, clamem de todo o coração para que vocês transbordem do
pleno conhecimento de Deus. E nós só conseguimos alcançar esse conhecimento através da palavra de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, deixe-se ministrar pela palavra de Deus. E aí, mais um ponto para que possamos viver de um modo digno do Senhor. Segunda coisa, ter pés firmados na palavra, a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado. Nós estamos chegando num tempo em que vamos precisar aprender a pregar com a vida.